Bem-vindos a mais uma aula de Química do professor Joia. Hoje nós vamos trabalhar a classificação de soluções, levando em consideração o coeficiente de solubilidade das mesmas. Para fixar esse conceito, eu vou fazer algumas demonstrações para vocês, então para a nossa aula ficar um pouco mais incrementada em termos de informações. E eu também vou resolver alguns exercícios que têm correlação com o nosso tema. Tá? Então, não saiam daí, aproveitem a nossa aula e vem comigo. Quando a gente estudou no capítulo anterior sobre soluções, a questão das classificações de soluções em relação à natureza do meu soluto e em relação ao estado físico da solução, eu falei para vocês que tinha mais uma classificação em relação ao coeficiente de solubilidade. Então, só lembrando para vocês, pessoal, o coeficiente de solubilidade, ele me diz o quanto que o solvente consegue receber de soluto em uma dada temperatura. Então a temperatura é um dos fatores que eu tenho que levar em consideração no momento que eu for fazer os cálculos referentes ao conteúdo de solubilidade. Então eu vou ter basicamente três soluções dentro do coeficiente de solubilidade. A solução saturada é aquela solução onde a quantidade de soluto adicionada ao solvente é exatamente igual ao coeficiente de solubilidade para aquela quantidade de solvente em dada temperatura. Bom, se eu adicionar uma quantidade de soluto abaixo do coeficiente de solubilidade, aí eu vou ter o que a gente chama de solução insaturada. Ou seja, eu estou colocando menos soluto do que o solvente tem capacidade de receber. Então ela é uma solução insaturada. E o terceiro tipo de solução ocorre quando eu coloco uma quantidade de soluto acima da capacidade de solubilização daquele solvente para aquela temperatura. Então essa solução ela é chamada de solução supersaturada. Bom, falando assim, parece que é bem simples e tal da gente entender, tá? Mas a gente tem que prestar atenção em algumas situações. Tanto a solução insaturada, como a supersaturada são sistemas homogêneos. Tá? São sistemas homogêneos. Se acontecer de eu colocar uma quantidade de soluto que está acima do coeficiente de solubilidade e eu perceber que está havendo precipitação, ou que está tendo acúmulo de soluto no fundo do recipiente onde eu estou fazendo a minha solução, estou fazendo o preparo da minha solução, eu tenho uma solução saturada com formação de precipitado, ou também posso chamá-la de solução saturada com corpo de fundo. Se eu tenho esse fenômeno acontecendo, significa que o sistema que eu estou analisando é um sistema heterogêneo. Ok? Então eu tenho que levar em consideração todos esses fatores. Bom, para cada faixa de temperatura, eu tenho um valor de solubilidade específico. Para cada substância, para cada soluto, eu tenho um valor de solubilidade para cada faixa de temperatura. Para ficar mais fácil, para padronizar, a gente estabelece que a quantidade de solvente utilizada para o preparo da solução é de 100 gramas de água. Então, para 100 gramas de água, para cada faixa de temperatura eu consigo uma determinada quantidade de soluto para obter o coeficiente de solubilidade. Então, com isso, pessoal, eu consigo construir o que a gente chama de curva de solubilidade. Então aqui, pessoal, nós temos um exemplo de curva de solubilidade, estou mostrando para vocês. Então, quando eu organizo os valores que eu tenho para cada faixa de temperatura, o valor de solubilidade para o meu soluto hipotético. Aqui eu estou representando a solubilidade de um soluto qualquer em gramas para cada 1000 gramas de água. Tá? Então aqui eu tenho a temperatura no eixo X e o eixo Y eu tenho a massa do meu soluto. Então eu posso ver, por exemplo, que se eu for analisar uma temperatura de 30 graus, então 30 graus, vou subindo aqui pelo eixo
né? Vou subindo aqui do eixo X em direção à curva, cheguei na curva na temperatura de 30 graus. Então o que eu vou fazer? Vou pegar agora, né, do 30, vou pegar aqui do 30 e vou até o eixo Y e vou ver qual que é a alternativa, né, o valor de massa que eu tenho. Então, segundo esse exemplo que eu estou trabalhando aqui para vocês, 30 graus eu consigo solubilizar aproximadamente 450 gramas de soluto em 1000 gramas de água. Então, este é o meu coeficiente de solubilidade, tá? Outra coisa que é importante, né? Então, tipo, a gente analisar, eu consigo trabalhar valores, né? Qualquer valor dentro da curva. Por exemplo, eu testei em 20 e 30, 10, 20 e 30, mas eu não testei para 40. Então, se eu tiver a curva de solubilidade, eu consigo então fazer uma previsão. Então, 40 graus, venho até chegar aqui na curva, da curva venho até o eixo Y, vou ter mais ou menos 625. Então, eu consigo utilizar essa ferramenta para mim poder fazer o meu teste, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, tá? Que eu posso, por exemplo, jogar valores aleatórios de solubilidade e ver o que acontece. Então, por exemplo, se eu colocar 400 gramas de soluto em 1000 gramas de água, adicionei 400 gramas de soluto em 1000 gramas de água. Se a minha temperatura do meu sistema, vamos dizer que a minha água ela estava resfriada a 0 grau, coloquei 400 gramas de soluto aqui. Então esses 400 gramas eles estão em cima da curva, estão na parte superior da curva. Então significa que aqui eu tenho uma solução que ela é saturada com corpo de fundo. Tá? Então aqui onde está o meu cursor, eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. Se eu for aquecendo essa minha solução de 0 graus, for aquecendo, vai chegar um momento que aqueles 400 gramas, olha aqui, ó, ele vai coincidir com a curva de solubilidade. Então, se eu for ver mais ou menos em que ponto isso aqui acontece, né, descendo aqui, eu vou ter aproximadamente 27 graus. Então, 400 gramas produzem uma solução saturada a 27 graus de temperatura. E se eu continuar aquecendo, vamos dizer que eu aqueci até 35 graus. Aqueles 400 gramas agora passam a compor uma solução insaturada. Então, uma situação aqui para nós analisarmos. O ponto A, tá? O ponto A do meu gráfico. Então, como ele está na parte superior da curva, ele vai representar então uma solução ou saturada com corpo de fundo ou uma solução supersaturada. Eu vou demonstrar isso para vocês entenderem esse porém. O ponto B está exatamente sobre a curva. Então, se ele está exatamente sobre a curva, significa que ele representa uma solução saturada, tá? Ou seja, a quantidade de soluto foi adicionada exatamente igual ao que condiz o coeficiente de solubilidade na temperatura de 20 graus, tá? E o ponto C, como ele está na parte inferior da curva, ele me representa então uma solução insaturada, tá? Então, vejam, de C eu posso continuar colocando soluto até que eu atinja o ponto B. Então, né, eu tenho essas três condições. Se eu for analisar agora, né, na parte superior do gráfico, eu tenho uma curva, eu tenho uma região, né, correspondente a uma solução saturada com corpo de fundo, tá? Ou supersaturada. Se o problema não me disser que a solução produzida ela é supersaturada, eu vou considerar que ela seja saturada com corpo de fundo, ok? E no segundo caso eu tenho uma solução insaturada. Então toda a parte de baixo do gráfico, tudo que estiver abaixo da curva é uma solução insaturada, independente da temperatura que tiver, tá? Ok? E outra coisa, pessoal, com base nesses valores de temperatura, de coeficiente de solubilidade e os valores de massa de soluto, eu consigo produzir gráficos dessa maneira. Então observem aqui que eu tenho várias substâncias, né, dentro de um único gráfico. Então eu posso pegar, por exemplo, uma situação assim e retirar várias informações desse gráfico.
Então eu consigo pegar esse gráfico e tirar várias informações dentro dele. Então eu não preciso fazer um gráficozinho bonitinho para cada uma. Eu posso pegar, ter um gráfico desse tipo e trabalhar as informações dentro dele. Para demonstrar para vocês, pessoal, a questão de diferença, né, de solução saturada, insaturada, a questão da formação, né, de corpo de fundo e solução supersaturada, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, então, para vocês. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, eu produzi dois sistemas. Os dois sistemas, eles contêm a mesma quantidade de solvente e a mesma quantidade de soluto. Mas eu gostaria que vocês observassem uma coisa. Então aqui, nesse primeiro sistema, vocês podem observar, eu tenho dois tubos de ensaio, tá? Os dois têm a mesma quantidade de solvente, tá? E neles foram adicionados 3 gramas de açúcar, o nosso soluto. Um dos sistemas, né, o sistema da direita, ele está a 50 graus e o da esquerda ele está a 9,7 graus, aproximadamente 10 graus. Então observe o seguinte, primeiro eu vou mostrar o sistema de temperatura mais elevado. Observem aqui que eu coloquei 3 gramas de açúcar e eu não consigo observar, né, a presença da formação de corpos, né, de corpos sólidos na minha solução. Por quê? Porque o açúcar ele foi totalmente solubilizado. Esses pontos que vocês veem são bolhas de gás, né, que foram produzidas no momento da formação da nossa solução. Mas eu não vejo nada do meu soluto. Agora observem aqui. Eu tenho um sistema aproximadamente 10 graus. Então se eu virar aqui para vocês vão ver, né? Aqui na parte do fundo tem uma pequena formação, né? Um pequeno depósito de material que a gente chama de corpo de fundo. Então nesse caso aqui significa o quê? Significa que a minha solução ela atingiu a saturação, ok? Ela atingiu a saturação, então vocês podem ver, né? E o que não conseguiu se solubilizar depositou-se no fundo do meu recipiente, tá? O que aconteceria se eu colocasse mais soluto aqui dentro? Vamos ver? Agora observe minha solução a 50 graus. O que aconteceria se eu colocasse um pouco mais de soluto aqui dentro? Vamos ver? Na minha solução de 10 graus, eu coloquei um pouco mais de soluto e vejam que a quantidade de soluto que precipitou no fundo do meu tubo de ensaio, ela aumentou. Ó. Estão vendo? Vocês conseguem observar? Eu tenho uma quantidade maior de material no fundo do meu tubo de ensaio. Então, ele, na temperatura de 10 graus, ele aumentou. Agora, no tubo que está a 50 graus, eu coloquei a mesma quantidade de soluto e ele não se alterou. Então, o que isso significa para nós, pessoal, né? Então, analisando no critério de solubilidade, que a temperatura ela é um fator que influencia muito na questão da solubilidade das soluções. Observem que na minha solução a 50 graus, como não há nenhuma formação de corpo de fundo, significa que eu não atingi ainda a solubilidade, né? No caso, a saturação. Da minha solução, né, a 50 graus, que não tem nenhuma formação de corpo de fundo, significa que eu não atingi ainda o coeficiente de solubilidade e logo não produzi uma solução saturada. Então essa solução que eu apresento para vocês aqui é uma solução insaturada, tá? Agora, esta solução que eu tenho aqui, tá? A de 10 graus, onde a formação desse corpo de fundo, significa que a solução ela está saturada, tá? E o que sobrou formou-se corpo de fundo. Então eu tenho como determinar a massa de corpo de fundo que eu obtive aqui, tá? O próximo tipo de solução que eu vou apresentar para vocês é a solução supersaturada. Então a solução supersaturada, né, ela tem uma característica em relação à saturada com corpo de fundo, que é a formação de um sistema homogêneo. Como que eu sei que a solução que eu estou produzindo é uma solução supersaturada? A solução supersaturada, ela é geralmente um sistema bastante instável. Então, sempre que você promove, né, uma perturbação nesse sistema, a solução ela perde a sua estabilidade e algum fenômeno acontece. Então, por exemplo,
né, solução supersaturada muito comum no dia a dia de vocês é as bebidas refrigerantes, onde o gás carbônico ele forma uma solução supersaturada com os demais componentes do sistema. Se você chacoalhar uma garrafa de refrigerante, o gás carbônico que está contido, né, dentro da bebida, ele vai sofrer uma perturbação e a tendência é que ele tente escapar da bebida. Então, a solução supersaturada que eu estou fazendo para vocês aqui é uma solução de acetato de sódio. Então, acetato de sódio, ele é um sal, né? Ele é um composto que ele tem um coeficiente de solubilidade bastante alto e ele interage de uma maneira tão diferenciada com as moléculas do soluto que ele consegue se manter ainda na forma líquida, né, todo ele dissolvido, mesmo quando eu adiciono uma quantidade, né, acima do coeficiente de solubilidade do material. Então vamos ver o que acontece com essa solução quando eu promovo uma perturbação no sistema. Como soluções supersaturadas são soluções instáveis, então, né, porque a capacidade de solubilização do meu solvente ela está, né, ultrapassada em muito, eu vou fazer o seguinte. Vejam que o meu material ele se encontra no estado líquido e eu vou adicionar um cristal do meu acetato de sódio para causar uma perturbação no sistema. Eu gostaria que vocês observassem o que ele acontece então. Vamos lá. Observem que o material que eu tinha no início, que era líquido, por conta, né, da instabilidade, ele se tornou sólido. Então eu posso pôr a colher aqui dentro e ela não afunda, tá? Isso então é um exemplo de solução supersaturada.